Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Boa noite, bom dia, boa tarde. Vai depender da hora que vocês estiverem assistindo. Estou gravando agora de manhã. Até perdão um pouco pela bagunça, pela posição. Estou aqui numa posição que eu achei no meio da reforma aqui em casa. Tá tudo bem bagunçado, então esse foi o único ponto que eu achei que desse para ter um cenário bonitinho. Mas o que importa para nós nesse momento é a reflexão na palavra de Deus, o devocional, né? Peço que vocês abram em Lucas 2. Eu vou estar lendo do versículo 8 até o versículo 20, se vocês puderem me acompanhar. Os pastores e os anjos. Havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Amém? Até pelo momento que estamos hoje, né, queria trazer a vocês uma mensagem de reflexão acerca do Natal, porque é uma data muito comum no nosso calendário. Todo ano a gente participa da ceia de Natal, dos eventos que temos na igreja, cantatas, almoços e diversas outras dinâmicas que nos trazem à tona justamente a lembrança de que Jesus veio ao mundo para que pudesse cumprir a obra do Pai, né? Mas esse texto é muito interessante justamente pela forma como Jesus é reconhecido, né? Primeiro, no texto, Jesus ele é reconhecido pelos pastores, pela revelação que eles tiveram do Senhor, né, através dos anjos, e depois ele foi reconhecido por aqueles que estavam ali na manjedoura, e mais tarde foi meditado por Maria, que já tinha conhecimento de quem era Jesus, né? Mas como assim reconhecido se Maria já tinha recebido do Senhor essa profecia, né? Muito complicado a gente entender o comportamento humano, né? Porque a gente passa justamente por essa mesma questão de Maria e daqueles que estavam ali junto dela, né? Sabemos que Jesus é o Messias e é o Filho de Deus, mas até que ponto reconhecemos isso? Parece que o Natal para nós é só um momento familiar, um momento onde estamos todos juntos e um momento para glorificar a Deus, mas nós acabamos nem atinando o porquê de comemorarmos o Natal, né? E quando nós vemos a reação que todos tiveram ali no versículo 18, todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores, nós vemos que, embora José que estava ali e que os outros que estavam ali soubessem que Jesus era enviado por Deus e era o Messias, eles nem tinham atinado para essa questão de que aquele era o próprio Filho de Deus enviado por Deus. Então é de uma complexidade muito grande, foge do nosso racional, porque como Deus tão grande, tão longe da nossa compreensão, pôde se tornar humano para que estivesse entre nós. Essa é a questão que vemos
sendo discutido em todos os evangelhos, mas que é discutido ainda hoje em nossas vidas, né? Como Deus, sendo tão grande, sendo tão fora da nossa compreensão, do nosso mundo, porque Ele está acima do nosso mundo, pôde se sujeitar à posição de ser humano por amor a nós. Isso é algo grandioso. A gente vê um pouco antes, na revelação que foi feita a Maria, né, que o anjo diz que ela foi abençoada pelo Senhor e considerará um filho, filho de Deus, se chamará Jesus. E a gente vê que Maria teve um conflito muito grande justamente por estar prometida a casamento a José. E essa questão de se ter um filho antes do casamento, se hoje já envolve um dilema muito grande, na época ainda, onde se tinha um grande preconceito acerca disso, era muito pior. E Maria teve fé de que o filho enviado viria do Senhor, e à medida de que as coisas foram caminhando, de que as revelações foram vindas, à medida de que os evangelhos vão contando a história, né, à medida da história que ela foi passando, nos dito no versículo 9 que Maria guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Essa atitude de Maria é muito importante para nós hoje, para que não tornemos o Evangelho simplesmente uma parte irrelevante do nosso dia a dia, ou apenas algumas morais e leis que seguimos, ou então apenas a crença que precisamos ter para seguir as nossas vidas. Mas trazer tudo aquilo que vemos de Jesus e de sua ação em nossas vidas para o nosso coração e meditar acerca disso é um ato que podemos fazer para reconhecer quem é esse a quem cremos, né? E Maria, ela fez justamente isso. Imagina, você passando por toda essa situação que Maria passou, e ainda por meio de pastores que vieram, talvez, de muito longe, receber essa visão de uma revelação vinda do Senhor, dizendo quem que é essa criança, e essa criança está perante você, e você foi agraciada por Deus para conceber essa criança. É algo que foge da nossa compreensão. E mesmo nós não estando no papel de Maria hoje, nós temos outro papel, que é daqueles que foram salvos pelo Senhor, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, que é inclusive o que a adoração do versículo 14 diz, né? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então, fazemos parte desses homens a quem o Senhor quer bem. Dedicamos nossas vidas ao Senhor, dedicamos tudo que temos ao Senhor, mas muitas vezes não temos esse reconhecimento do que significa realmente o Natal, né? Nós vemos os presépios, as representações pela TV ou por outros meios de como foi o nascimento de Jesus, mas nós não paramos para pensar o quão grandioso é isso na questão de que aquele menino que estava na manjedoura e que passou por tudo que ele passou e ressuscitou e hoje vive por nós, era o próprio Deus e é a revelação do amor do Pai. Esse é o principal. Jesus veio ao mundo como um ato de bondade, de misericórdia e de amor do Pai a nós. Então, isso nos traz conforto ao coração, mas também nos gera diversas dúvidas, porque as questões que envolvem Jesus são muito complexas, né? E existem várias questões que possivelmente nem conseguiremos responder aqui. Talvez só quando Jesus voltar mesmo perguntarmos diretamente a Ele. Mas algo que eu queria trazer a todos vocês que assistem e que pudessem meditar comigo é justamente essa atitude de Maria de pegar tudo aquilo que participamos do Evangelho de Cristo e que possamos meditar. Meditar para reconhecer quem é Jesus e quais são os seus atos
e o que isso impacta diretamente em nossas vidas. E que, assim como fizeram os pastores, assim que comprovaram o nascimento de Jesus, assim que viram toda essa obra maravilhosa de Deus na vida deles e na vida de todo aquele povo, que possamos glorificar a Deus da mesma forma que os anjos glorificaram ao Senhor. Glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O nascimento de Jesus é motivo de imensa alegria para nós. Não só porque conhecemos a palavra dele hoje, mas porque o amor de Deus é dispersado sobre nós e sobre aqueles que ainda não conhecem a Jesus. E temos como parte da nossa fé em Cristo o dever de levar essa palavra de salvação a mais pessoas, aqueles que estão próximos de nós, independente se são nossos amigos ou se são nossos inimigos, mas mais importante de tudo é que o amor de Deus é para todos aqueles a quem Ele quer bem. Quem são essas pessoas? Nós não sabemos, somente Deus sabe a quem Ele quer bem. Nosso dever, então, é trazer tudo isso que aprendemos ao nosso coração, meditarmos com fidelidade, lembrarmos de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, glorificarmos ao Senhor e levarmos essa palavra a mais pessoas, né? Essa, embora seja uma passagem que claramente faz referência ao nascimento de Jesus, é uma passagem que é muito oportuna para o Natal, porque o Natal não é só um feriado e uma comemoração que fazemos para estarmos em confraternização com os nossos amigos, com a nossa família, mas é principalmente a celebração de que Jesus veio ao mundo e que o próprio Deus se fez carne por amor de nós. E precisamos aproveitar essa oportunidade, assim como outras oportunidades também, embora nós não tenhamos a prática do Dia de Ação de Graças aqui no Brasil, né, mas que é uma prática bem importante, de glorificarmos o nome do Senhor e de usarmos disso como uma forma de levarmos a palavra do Senhor à frente, né? Todos têm na família ou alguns amigos que ainda não conhecem essa verdade do Evangelho e que ainda não caminham junto a Cristo ou que não creem no quão grandioso é o sacrifício de Cristo e o seu nascimento, principalmente, né? Até mesmo entre os cristãos, muitos não têm a noção do quão grande é esse nascimento de Cristo. Então, que junto a mim, nessa reflexão, nós possamos fazer como Maria e trazer aos nossos corações e meditar nessa palavra para justamente mais e mais entendermos o quão grande é o nascimento de Jesus entre nós e o quão grande é a sua obra entre nós e que possamos passar essa verdade para frente para outras pessoas, para que outras pessoas compartilhem também dessa meditação e que possamos ter um Natal abençoado, né? Agora começa a época boa, a época das festas, da comida, que possamos usar desses momentos em comunhão para justamente trazer à tona essa palavra de Cristo, essa palavra vinda de Deus que é trazida a nós com amor, porque Ele primeiramente nos amou para que possamos amar ao nosso próximo. Convido a todos que possamos fazer uma oração nesse sentido. Senhor amado, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui realizando esse devocional com todos os que assistem. Pai, te pedimos que coloque em nossos corações tudo que é referente à tua obra, ao teu nascimento, ao envio de Jesus ao mundo, ao sacrifício de Jesus ao mundo, acerca do seu amor, que possamos refletir grandemente acerca disso e que possamos levar para mais pessoas o tamanho da tua glória e um pouco do que experimentamos como cristãos, ó Pai. Possamos compartilhar desse amor, dessa verdade com nossos amigos, com nossos familiares e que a tua paz possa estar conosco nesse momento. Que possamos ter uma semana abençoada e que possamos permanecer nessa meditação.
É o que te pedimos e te agradecemos por todas as coisas, porque tu tens sido bom o tempo todo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Agradeço por mais um devocional com os irmãos e novamente peço para que estejam meditando nesse sentido de entender um pouco mais a profundidade do Natal e levando essa profundidade a mais pessoas para que essas também alcancem a compreensão, não total, porque nem nós mesmos conseguimos compreender totalmente o milagre do Natal, mas que possamos ter cada vez mais a busca da compreensão do quão maravilhoso é o Senhor e o quão grande é o seu amor por nós e o quão grande é a sua manifestação entre nós a partir de Jesus. Amém.